Olá, querido responsável, seja bem-vindo para o nosso primeiro dia, né? Sobre o primeiro passo, que é o problemas de aprendizagem. E no vídeo de hoje, aqui vamos focar na questão da leitura, que é uma preocupação de muitas pessoas, principalmente quando a criança entra no ensino fundamental. Mas aqui estamos falando de criança de 0 a 7 anos. E como evitar as dificuldades de aprendizagem no quesito da leitura, não é mesmo? Então, aqui alguns itens que eu gostaria de conversar com vocês, ok? Então, vamos lá. Primeira dificuldade é a questão da compreensão. Então, e aí eu pergunto para vocês, né, como está a compreensão da sua criança? Independente da idade dela, ok? Porque para ter uma boa leitura, antes de saber interpretar, né, porque lá no ensino fundamental tem aquela questão de interpretação de texto. Mas antes disso, existe todo um pré-requisito de aprendizagem que a criança precisa adquirir para evitar justamente a dificuldade de leitura mais à frente. Bom, para ter uma compreensão, ela precisa de quê? De ter uma pré-leitura. Então, desde lá do bebezinho, que tem aqueles livros fofinhos de banho, tem que estimular. A criança aprende pela percepção visual. Então, ela tem que ter uma boa visão, tem que levar ao oftalmo para saber como é que está a acuidade visual da criança. Tem que estimular cores, né? Por isso que o mundo infantil é tudo muito ilustrado, é tudo muito colorido, cores vivas, fortes, né? Então, a percepção visual das cores, formas, volume, textura. Então, essa é a questão da pré-leitura. Para a criança não ter dificuldade de compreensão de leitura, ela precisa o quê? Ter contato com livros ilustrativos, né? Para ela começar a ter uma leitura visual das imagens, né? Fazer uma leitura que a gente considera como preditiva, ou seja, ela vai começar ali, começar a construir, preparar sua cognição, né? Construir hipóteses, né? Do que ela está vendo e o que ela está construindo na cabecinha dela a partir da sua realidade, né? Do seu estilo de vida, que cada família tem um estilo de vida, cada criança tem uma maneira de aprendizagem. Mas a questão aqui é como evitar a dificuldade de compreensão na leitura. Então, o primeiro quesito é estimular a criança a fazer, né, pré-leitura, né? Então, de imagens, então é tudo por ilustrações. Então, a leitura não é só pela escrita, pelas letras, né, codificação das palavras, mas sim pela imagem. Então, a leitura visual por imagens, ok? Justamente para evitar essa compreensão. Então, outro ponto é a questão da memorização. Então, quem não gosta, quem nunca brincou de jogo da memória, né? Isso é importante porque ajuda na memorização, porque o jogo é por imagens. Então, a encontrar o par. Tem várias outras habilidades que ao mesmo tempo vai estimulando, que é esperar a vez, então tem a questão da habilidade social, né? A questão até mesmo de matemática, você quantas pessoas faltam para chegar à minha vez, dependendo da quantidade de pessoas. Você pode estar lá brincando com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua tia, com a sua babá, com a sua professora, com o seu amiguinho, não importa quem. Mas o importante é proporcionar momentos lúdicos, principalmente, né, para estimular a memorização da criança, para justamente evitar as dificuldades de leitura. Por quê? Mais para frente, ela vai ter que ter aquela percepção visual de distinguir uma letra da outra, que são letras, principalmente as mais próximas, que é P, Q, né? B, D. Então, tem crianças que confundem N com U, porque inverte. Bom, e é isso sem entrar na questão se mais à frente a criança for diagnosticada com desortografia ou dislexia, enfim. Aqui o objetivo é, nesse primeiro momento da educação infantil, dessa infância da criança, com nós adultos responsáveis podemos estimular nosso pequeno aprendiz para evitar as dificuldades de aprendizagem
no âmbito da leitura. Então, aqui vamos estimular a questão da memorização. Então, oportunizar. Tem aquele jogo de 7 erros, tem achar o Wall-E, né? Aquela percepção visual, ok? Para memorizar, encontrar um ponto no espaço, enfim, mas memorizar é o fundamental, é um dos itens que ajuda a estimular a criança, ok? Então, a outra questão da dificuldades emocionais. O que acontece? Quem está triste, chorando, nervoso, consegue se concentrar? Não, não é mesmo? Então, as dificuldades emocionais interferem sim na capacidade da criança de fazer uma leitura, ok? De entender aquela imagem, né? Ou mais para frente, aquele texto. Então, a gente precisa proporcionar o equilíbrio emocional. Então, como é que podemos fazer isso com a criança? É um trabalho diário, constante. Ela perceber que tudo na vida tem o lado bom, o lado ruim, lado certo, o lado errado. Né? Então, por mais que a gente planeja, como é que foi seu dia? Então, hoje foi legal que fiz isso, mas não fiz aquilo, aconteceu isso de bom, mas aconteceu. Então, mostrar esses lados antagônicos fazer com que a criança ela entenda que existe, né, um meio que é o equilíbrio. Né? Então, trabalhar a questão das emoções é fundamental na educação infantil, né, nessa fase da infância da criança, para ela entender, né? Primeiro, entender o que ela está sentindo, saber ouvi-la, perguntar o que ela está sentindo, enfim. Então, isso é muito importante para a criança encontrar o seu equilíbrio emocional, ok? Porque primeiro ela tem que partir do conhecimento dela, como eu, identidade, né? Porque eu estou triste, porque estimular ela se expressar, ok? Então, a partir do momento que você dá a oportunidade dela se expressar, né? Nem que seja de forma verbal ou escrita, por desenho, não importa como, mas ela entender que ela está tendo uma oportunidade de se comunicar, para falar o que sente. Então, isso é muito importante, porque quando ela entende o que ela está sentindo, só a partir desse momento que ela vai entender o outro, né? Por que o meu amiguinho está chorando, porque está triste, porque está assim. Então, a gente tem que buscar, até mesmo no lado, né? Se está feliz, enfim. Para ela entender que existe um meio, que é o equilíbrio. Né? Então, para resolver qualquer questão, qualquer situação, qualquer ser precisa estar equilibrado, não é mesmo? E outro ponto, né, da dificuldade da leitura é a fluência. Então, existe uma técnica para avaliar como é que está a fluência da leitura na criança. Eu digo a fluência na questão da leitura mesmo das palavras. Então, para cada idade escolar, tem lá quantas palavras por minuto. Mas para isso, precisa ter conhecimento dos pré-requisitos, que é primeiro saber fazer a leitura de uma imagem, depois ter a escrita correspondente, né, o significado daquela imagem. A criança tem que ouvir, né, percepção auditiva, então tem que também ir ao otorrino para saber como é que está a acuidade auditiva da criança. Então, a aprendizagem é isso. Então, é feita tanto pelo visual quanto pelo auditivo, ok? E o sinestésico. Então, é a criança ter a oportunidade de manusear, manipular livros diversos. Enfim, tem até livros que tem quebra-cabeça, né? De um lado é uma historinha, do outro lado quebra-cabeça. Enfim, o importante é oportunizar, porque a criança ela só aprende e progride na sua aprendizagem através de estímulos, né? E oportunidades, vivência, experiência. E ela depende do seu responsável ou com quem ela esteja, né? Seja na escola ou seja em casa, não é mesmo? Porque a criança ela sempre tem que estar com o responsável, né? Sempre precisa estar sendo assistida. Então, para evitar as dificuldades de aprendizagem, recapitulando, tem a questão da compreensão, tá? Do emocional, da fluência e da
Qual é o... memorização, exatamente, memorização, ok? Então, olha, agora no final eu fiz um formulário, né, no Google Forms, é só clicar no link para vocês responderem e eu entender melhor a questão de cada um de vocês, estamos juntos estamos comprometidos nessa questão da progressão de aprendizagem, nossos pequenos aprendizes, para quê? Para aprenderem sem dificuldade, para ser uma criança nota 1000 na escola e na vida, que é fundamental, ok? Então, espero vocês no próximo vídeo, hein? Até amanhã!